Olá, eu sou Diego Muguê e essa é a videoaula número 3 do mini curso gratuito do projeto Droid na Veia, a elite do desenvolvimento Android na internet. Na aula passada, nós construímos a interface gráfica do nosso aplicativo. Nessa aula, naquele botão Iniciar Atendimento, nós vamos fazer o nosso aplicativo falar com o usuário. Está incrível e imperdível. Vamos programar? Vamos lá, pessoal. Retomando aqui o nosso raciocínio, nós já construímos a tela do nosso aplicativo e agora nós precisamos colocar inteligência nele, nós precisamos colocar lógica nele para que ele possa funcionar, tá? Então, nós temos aqui no arquivo de layout, tá? Vocês sabem que cada tela é dividida em duas partes, né? Uma é a parte de layout, que é o arquivo .xml, e a outra é a activity, tá? Que é o arquivo .java. E o nosso programa ele começa no método onCreate. Aqui dentro ele já vai começar. No comando setContentView eu aponto, eu digo qual vai ser o layout que essa tela vai exibir. E nesse caso aqui é a main, é a activity underline main. A partir daqui eu vou começar a codificar a inteligência do meu aplicativo. Lá dentro da activity underline main.xml eu tenho um botão iniciar. Esse cara aqui é que vai startar todo o processo do nosso aplicativo, tá? Então, vamos lá. Lá na main activity, eu já estou com alguns atributos copiados, só para poupar nosso tempo, eu já vou colocar direto aqui, tá? Então, já coloquei aqui, eu vou explicar cada um desses, tá? Aqui, ele tem que importar esse objeto, que é o text-to-speech. Para vocês importarem rapidinho, o atalho é Alt e depois Enter, tá? Aí você consegue abrir um menu e vai ter ali Import Class, tá? E aí você importa, igual eu fiz aqui. Então, nós temos aqui, ó, um objeto que é o Text-to-Speech, tá? Eu chamei aqui de objeto texto para voz. Nós temos o objeto Button, que é o botãozinho de iniciar atendimento. Eu chamei ele de btn iniciar atendimento. E eu tenho 3 flags aqui, tá? São as 3 flags que eu vou utilizar. São do tipo inteiro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, parâmetro para requisição, requisição para pegar texto falado da pizza, tá? Pode ser menor, vocês podem colocar qualquer nome. Só estou colocando assim de forma didática para que todos possam entender. Eu tenho aqui o segundo, param, requisição para pegar texto falado bebida e param, requisição para pegar texto falado confirmação de pedido. Nós vamos utilizar ainda esses caras. Aguentem aí que a gente já vai utilizar. Só estou falando para que servem esses atributos. E nós temos aqui embaixo o valor do pedido, tá? Porque esse pedido no final vai gerar um valor total, tá? Então já estou declarando esses atributos aqui na minha main activity. Private é uma boa prática colocar, é um modificador, tá? Isso significa que de outra tela ninguém vai poder, de outra tela ou de outra classe Java, de qualquer outra estrutura, ninguém vai poder acessar algum desses objetos. Isso daí é uma questão de segurança, de boa prática e evita passar lixo para o conteúdo da nossa tela, tá? Então, beleza. Então, agora no onCreate, que é onde tudo começa, a gente vai começar a meter bronca aqui, ó. btn iniciar atendimento, eu vou pegar esse cara, eu tenho que instanciá-lo. O que significa isso? Quando eu declaro ele aqui, tá, aqui em cima, ele é um objeto nulo. Ele nada tem, não tem conteúdo nele. Então, o que eu vou fazer? Para eu pegar uma instância desse cara, já foi criada uma instância dele aqui, ó. Essa aqui, no meu arquivo de layout, esse objeto button aqui que eu configurei lá na outra aula, já é a instância dele, tá? Então, eu só tenho que fazer o quê? Pegar esse cara. Então, sempre tem que fazer isso aqui, ó, um cachezinho, button, e escolho o comando, ó, find view by id, r.id, btn iniciar. Esse id aqui, btn iniciar, é esse id que você declarou aqui, ó, nesse atributo aqui, ó, beleza? Então, recuperei meu botão.
tá? Esse meu objeto, tá? Objeto texto para voz, é um objeto do tipo text to speech. É esse cara que vai fazer o nosso Android falar, tá? Então, eu vou declarar esse cara aqui, ó. Vou instanciá-lo, na verdade, ele já foi declarado lá em cima como um atributo, eu vou instanciá-lo aqui, ó. Objeto texto para voz recebe new text to speech. Dentro dele, tá, ele precisa de dois parâmetros, que é o contexto e o onInitListener, tá? Esse listener é um ouvinte, é uma estrutura que vai ficar ouvindo alguns eventos de voz. Quando iniciar, quando terminar, vamos ver isso daqui. O contexto, gente, é sempre this ou mainActivity.this, tá? Dependendo da situação. Nesse caso aqui, a gente pode usar só .this, só this, tá? E o outro método, que é o listener, tá? Que é o onInitListener, o que eu vou fazer? Ó? New onInitListener. Ele vai criar essa estrutura aqui para mim, tá? Vou repetir aqui para vocês verem, ó. onInitListener. Ele já autocompleta. Eu vou dar um cliquezinho ou vou apertar a tecla Enter, ó. Ele já coloca a estrutura aqui para mim, beleza? Vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó, depois desse parênteses, senão ele fica dando erro. Isso aqui a gente ainda vai programar aqui dentro, tá? Aqui é o seguinte, onInit, tá? Significa que eu vou colocar as configurações iniciais do meu objeto, tá? Do meu text to speech, que é o objeto texto para voz. Eu vou fazer o seguinte, ó, objeto texto para voz, ponto, setLanguage, vou colocar aqui, ó, new locale, PT, de português, não é Partido dos Trabalhadores não, tá, gente? É português, tá? Então eu tenho aqui, eu vou setar a minha linguagem para português. Isso significa o quê? Que ele vai entender o que as pessoas, ele vai falar, tá? Em português, beleza? Ele vai trabalhar com a linguagem portuguesa, tá? Em português. Então tem aqui, ó, mais uma configuração. Objeto texto para voz, ponto, set on utterance progress listener, tá? Nosso inglês não é muito bom, mas dá para entender, tá, gente? Então, eu vou lá, new utterance progress listener, beleza? Ele já coloca aqui alguns comandos para mim. Esse cara aqui é muito importante, porque através desse comando aqui, através desse método aqui, ó, onStart, eu sei quando o cara está iniciando uma fala. OnDone significa que eu sei que um cara acabou de falar com o seu smartphone, tá? E OnError, eu sei que teve algum erro, então eu consigo fazer essa captura, fazer o tratamento desse erro de forma elegante, tá? Então, vamos deixar aqui preparado, tá? Isso aqui já está preparado. Vamos continuar a nossa codificação. Depois do pontinho e vírgula, eu continuo. Lembrando, gente, tudo isso é dentro do método onCreate. Ó, se eu clicar na chavinha aqui, ele coloca de azul, marcado de azul, tá? Então, eu sei que está começando aqui, ó. Começando aqui em cima, está terminando aqui embaixo. Tem que ser dentro do onCreate, tá? Então, eu tenho aqui, ó, btn, iniciar atendimento, ponto, set onClickListener. Isso aqui significa que é um evento, tá? Eu vou colocar um evento para ouvir o clique do botão. Quando o cara clicar no botão, eu vou fazer alguma coisa, tá? Aqui, ó, new onClickListener, tá? Ele já vai colocar a estrutura aqui para mim, beleza? Tá aqui, onClick. Então, quando o cara clicou no botãozinho, ele vai entrar aqui dentro, tá? Onde está piscando o meu cursor. E aí eu vou fazer o meu Android falar aqui dentro. Como é que meu Android vai falar, gente? Olha aqui.
Lembra que esse objeto texto para voz já foi criado, tá? Ele já foi criado e inicializado com linguagem em português, tá? Então ele vai falar e vai entender coisas em português, tá? Então vem aqui, ó, no clique, vamos fazer ele falar, tá? É um método muito simples, ó. Objeto texto para voz, ponto, speak, tá? Aí ele vai esperar receber o que? O texto, tá? Eu vou colocar, bem-vindo ao Droid Pizza, ponto, escolha o sabor da sua pizza. Beleza? Já vou começar injetando um comando. Bem-vindo ao Droid Pizza. E vou pedir para o cara escolher o sabor da pizza dele. Que nós temos algumas opções lá, que é presunto, camarão, portuguesa, né? Enfim. Então, automaticamente, tá? Eu já vou, quando o cara clicar ali, eu já vou emitir esse texto. Agora tem outras configurações que eu preciso fazer aqui, ó. Eu preciso passar essa flag aqui, ó, text to speech queue flush, tá? É uma flagzinha que a gente tem que passar. Próximo parâmetro sempre nulo. E o próximo vai ser uma utterance ID, tá? Vai ser essa flagzinha, ó. Tá vendo aqui? Essa flagzinha que nós criamos, ó. Parâmetro requisição para pegar texto falado pizza. Como aqui eu perguntei qual é a pizza, eu pedi para ele falar qual é o sabor da minha pizza. Deixa eu só dar um enter aqui para quebrar. Eu vou ter que passar a flag de parâmetro que eu indico que o cara escolheu uma pizza, tá? Só que tem o seguinte, esse último parâmetro, ele espera receber um string. String é uma estrutura de texto, tá, gente? Toda vez que a gente fala string, é texto, é letra, tá? Toda vez que eu falar uma estrutura int, tá, inteiro, é uma estrutura numérica. Então, ele espera aqui receber uma estrutura de texto, tá? Então, como o meu flag é uma estrutura numérica, eu vou ter que converter. Ó, string.valueOf, tá? Ó, param requisição para pegar texto falado pizza, tá? Para você autocompletar, gente, ó, você dá Ctrl espaço, tá? Ele já abre essa caixinha aqui, ó. Para a requisição para pegar texto falado pizza. Ctrl S para salvar, tá? Show de bola. Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui ele vai reclamar, ó, que eu só posso chamar esse método a partir da API 21, tá? Que o mínimo para eu ter é a API 21 e eu estou trabalhando com a API 15. Eu resolvo isso dessa forma. Vem aqui em Project, vem aqui em Gradle Scripts, Build Gradle, ó, entrei aqui. Tá vendo aqui, ó, min SDK version? Eu vou colocar 21 aqui. Beleza? E vou mandar o cara, ó, sync now. Ele vai recompilar o nosso aplicativo para o mínimo dessa versão. Beleza? Tá vendo aqui embaixo, ó, que ele tá, ó, Gradle Build Running. Dependendo do seu computador, do seu processador, da sua memória, isso leva algum tempinho mesmo. O meu já acabou. Vamos lá. Voltando para a nossa codificação. Ele vem e resolve. Ele não dá erro. Ele parou de sangrar aqui. Beleza? Então, gente, até aqui a nossa videoaula já foi... o nosso objetivo já foi concluído. Que é o seguinte. É fazer o nosso Android falar. Nosso Android, se eu rodasse o nosso programa agora, ele estaria já falando. Mas eu quero preparar o nosso aplicativo para receber, para a gente interpretar a voz. Eu já vou deixar preparado, que aí na próxima videoaula a gente só trata, a gente só faz o tratamento do que o usuário falou, do sabor da pizza que o usuário escolheu, tá? Então, como é que eu já vou preparar isso daqui? Quando o cara joga isso daqui, ó, speak, o comando speak no objeto texto para voz, ele vai falar isso tudo, tá? Vai criar uma estrutura de fila, tá? Dentro desse comando de voz,
E no final ele vai passar esse parâmetro aqui, tá? Que é o parâmetro requisição para pegar o texto falado da pizza. Quando ele terminar, tá, de falar, o que eu vou fazer? Ó? Nesse objeto onDone aqui, ou seja, quando tiver terminado de falar o comando de voz, eu vou fazer o seguinte. Ó. Primeiro, eu vou criar um método aqui embaixo, tá? Chamado, ó, embaixo do onCreate, ó, private, iniciar captura fala, tá? E aí aqui dentro eu vou receber um inteiro, ó, flag de reconhecimento, beleza? Ah, detalhe, desculpem, é void porque esse cara não tem retorno, tá? Gente, recapitulando, quando o nosso objeto texto para voz terminar de falar, escolha o sabor de sua pizza, terminou de falar, automaticamente ele vai entrar nesse método aqui, ó, onDone, tá? Então, o cara clicou no botão iniciar atendimento, ele foi lá e falou, bem-vindo ao Droid Pizza, escolha o sabor da sua pizza. Quando ele terminou de falar, tá? Escolha o sabor de sua pizza, ele vai entrar nesse método onDone, aqui, ó. E aí eu vou, ó, iniciar captura de fala, tá? Passando quem? Esse Utterance ID. Esse Utterance ID aqui vai ser, nesse momento, esse cara aqui, ó, que é o parâmetro requisição para pegar texto falado da pizza, não da bebida e nem de confirmação de pedido, mas o da pizza. Ele chega aqui como string, eu vou ter que converter ele para inteiro, que é o integer.parseInt, ó, Utterance ID. E aí ele vai entrar, ó, nesse método aqui, iniciar captura de fala, com a flag já no tipo inteiro, tá? E aqui, dentro desse comando, dentro desse método, eu vou escrever algumas instruções que é para abrir aquela caixinha para o usuário falar. Tá? Vai abrir aquela caixinha onde o usuário vai poder falar o sabor da pizza dele e aí nós vamos interpretar esse comando de fala na próxima aula. Tá? Mas já vamos preparar. Ó. Intent, tá? Que é uma intenção. Tudo no Android é feito através de intent, tá? Quando você vai acessar outros aplicativos ou outras telas do seu aplicativo. Esse mecanismo de voz é um aplicativo de dentro do Android, é um recurso do Android, então eu tenho que fazer isso daí, tá? Então eu crio uma nova instância de intent e vou colocar esse cara aqui, ó. Recognizer intent, tá? Aqui, ó. Recognizer intent. E aí eu vou passar a action. Qual vai ser a action? Action recognize speech. Beleza? Através disso aqui que o Android vai entender. Eu tenho que passar alguns parâmetros nessa intent, tá? Nessa intenção. Como é que eu passo alguns parâmetros? Através do comando put extra, tá? E aí eu vou dizer aqui que o modelo de linguagem vai ser um modelo de linguagem livre, tá? Então, como é que eu digo isso? Tá? Recognizer intent, tá? Mesma coisa. Extra language model, beleza? Que é o modelo de linguagem. Agora eu preciso passar que é o modelo de linguagem livre. Ó. Recognizer intent, ponto, language model freeform, tá? De forma livre. Show de bola. Já coloquei aqui o meu parâmetro, tá? Vou precisar passar um outro parâmetro, só para ficar bonitinho, tá? Então tem aqui, ó, intent.put extra, tá? O próximo parâmetro vai ser o prompt, o que vai aparecer escrito na tela, tá? Tá aqui, ó.
recognizer intent ponto extra prompt. Aqui nós achamos ele, beleza? E aí o próximo texto vai ser assim, ó, fale agora. Isso aqui é só para ficar alguma coisinha escrito ali, tá? Para não ficar em branco. Tá aqui, ó, fale agora. Porque, gente, nós somos profissionais. Se você está assistindo a aula do Droid na Veia, não tem nada de gambiarra não, só um pouquinho, mas a gente vai fazer um programa bem profissional, tá? E aqui, por último, ó, como é um aplicativo já de dentro do Android, ele vai ser executado, tá, nesse aplicativo do Android e depois vai retornar uma resposta para o nosso aplicativo. Então, eu tenho que usar esse comando, Start Activity for Result, tá? Então, vem aqui, passo a intent e o próximo flag, que vai ser o request, tá? É essa flag de reconhecimento, que nesse caso aqui, é intent, tá, gente? Aqui, ó, intent. Nesse caso aqui, essa flag de reconhecimento, nesse primeiro momento, está sendo o reconhecimento de pizza, tá? Então, beleza. Fiz isso aqui, tá? Depois eu vou precisar tratar esse cara. Já vou criar o método só para poder adiantar. Eu já vou criar o método de tratamento desse evento. A gente vai fazer o tratamento na próxima aula. Mas eu já vou adiantar o método aqui, ó. Override, como ele é um método Start Activity for Result, ele vai retornar para cá, para a nossa Activity, no onActivityResult, tá? Então tem aqui, ó, Override, Protected, Void on Activity Result. Aqui ele vai ter 3 parâmetros, tá? 2 inteiros e um de intenção, uma intent, tá? Aqui, ó, request code. Esse request code é aquela flag de reconhecimento que nós mandamos. Que hora vai ser? Reconhecimento de pizza, hora de bebida e hora para confirmar pedido. Int. Vou colocar aqui, ó, result code. Gente, esses nomes vocês podem dar o que vocês quiserem, tá? Só estou colocando o padrão que vocês vão encontrar aí na internet e na literatura, tá? E a intent, que é o data intent, beleza? Abri chave, fechei, dei enter, beleza. Ele já coloquei o método aqui, tá? Agora, gente, já vou preparar, já vou deixar preparado, ó, para receber o comando de fala, tá? Tá aqui, ó, ArrayList do tipo string, tá? Vou colocar, ó, lista de possíveis falas, tá? Vou receber o que? Data intent ponto get string ArrayList extra, ó, recognizer intent ponto extra results, tá? Extra results é a flag. Show de bola. Já vou explicar em detalhes essa linha aqui. Significa o seguinte, recapitulando todo o nosso fluxo para você não esquecer, que você é profissional do Droid na Veia. Clicou no botão iniciar atendimento. Ele manda, bem-vindo ao Droid Pizza, escolha o sabor da sua pizza. Quando terminar de falar, ele vai iniciar, tá vendo? Iniciar captura, ele vai abrir uma telinha menorzinha de captura, tá? Dizendo para você fale agora e ouvindo o texto que o seu usuário vai falar, tá? Quando aqui, através desse comando aqui, eu indico uma flag de reconhecimento. Quando o cara terminar de falar, automaticamente, sem você fazer nada, sem o usuário fazer nada, o nosso programa vai entrar no método onActivityResult. E aí sim eu consigo. Quando ele entrar aqui, é porque aquele processo de fala já acabou. Tá? O usuário já falou qual era o sabor da pizza ou da bebida, ou se confirma o pedido. Mas nesse primeiro momento é o sabor da pizza. Então o cara vem aqui, ó, tá? Eu pego uma lista de possíveis falas, porque o cara pode ter falado qualquer coisa ali, tá? Então eu pego uma lista de possíveis falas através de, ó, data intent, get string ArrayList extra, tá? E aí através desse flag aqui, ó,
extra results, ele me retorna um array list, tá? Uma lista de strings, ou seja, de possíveis falas do cara. Essa lista, como nós somos bem profissionais, eu vou até comentar aqui, ó, verifica. Comentário, gente, é só para você. Esse comentáriozinho aqui é só para quem estiver olhando o seu código se guiar, não se perder, beleza? Tá aqui, ó, verifica se a lista está preenchida. Como é que eu verifico isso? If lista de possíveis falas for diferente de nulo e, ó, 2 vezes aquele izinho, tá? O comercial que a gente chama. Lista de possíveis falas, ponto size, que é o tamanho, for maior que 0, ou seja, é porque eu tenho gente na minha lista. Gente, aqui a lista está preenchida, beleza, eu vou continuar o meu processamento, tá? O meu processamento eu vou colocar aqui, boolean, achou false. O que vai ser esse booleano? O que é uma estrutura booleana? É verdadeiro ou falso, 0 ou 1 ligado ou desligado, tá? Esse achou é o seguinte, eu vou, dentro dessa lista de possíveis falas, eu vou procurar o texto que eu quero. Se o cara não falou o texto que eu estou esperando, eu vou dar uma mensagenzinha de erro, tá? Então tem aqui, ó, booleano achou false, porque se for achou true, eu vou fazer alguma coisa que depois vocês vão ver, tá? Eu já vou criar uma estrutura para percorrer essa lista. Tá? Que é o seguinte, para int i, que é o índice começando em 0, enquanto i for menor que a lista de possíveis falas, ponto size, eu vou incrementando esse cara para andar para o próximo elemento. Tá? Isso daqui significa o seguinte, eu vou percorrer a minha lista. Tá? Gente, essa estrutura que está criada aqui, tá? Eu já estou criando toda a estrutura para a nossa próxima videoaula. Então, vamos parar por aqui. A gente já está com uma estrutura bem avançada. Tá? Na próxima videoaula, a gente continua para poder pegar essas respostas que o nosso usuário falou, tá? Para a gente poder interpretar, achar dentro do que ele falou alguma coisa que interesse que o nosso aplicativo esteja esperando. Tá? Se for uma pizza de presunto, se for uma pizza de portuguesa, se for uma pizza de camarão, enfim. Isso daí é o que a gente vai fazer na próxima videoaula. Galera, obrigado. Continue acompanhando o Droid na Veia. Tá? Tá um sucesso. Nós já temos milhares de inscritos já. Tá todo mundo elogiando. Muito obrigado. Tá? Espero que vocês estejam gostando. A minha missão aqui é realmente fazer com que vocês aprendam, que vocês sejam profissionais de primeira linha no desenvolvimento Android. Forte abraço aí, galera. Pessoal, obrigado por terem acompanhado a videoaula número 3. Hoje nós aprendemos a fazer a aplicação, o nosso aplicativo falar com o usuário. Na próxima aula, nós vamos aprender a receber os comandos de voz do usuário. Está imperdível. Continue acompanhando os nossos e-mails, porque na 6ª videoaula, que será a nossa última videoaula, para quem acompanhar todas as aulas, nós vamos enviar um bônus imperdível. Muito obrigado e até a próxima.